É uma alegria muito grande a gente estar no mês da família e eu quero falar um pouquinho hoje, em poucas palavras, a respeito de um tema muito importante, que são as crises pelas quais as nossas famílias precisam passar ou que elas passam. Lá em Filipenses, capítulo 1, esse é o texto que vamos ler, Filipenses, capítulo 1, versículos 19 até o 21. Filipenses 1, de 19 a 21. Paulo está vivendo uma crise aqui neste momento. A crise de Paulo é muito séria e talvez é a mais séria que alguém pode passar, não é? Paulo, ele não sabe se vai morrer ou não. Não sei se você já viveu uma situação assim, que você não sabe se vai morrer ou não. Eu sei que às vezes você viveu uma situação que você achou que o negócio podia desandar e alguma coisa podia dar muito errado na sua vida. E muitos de nós já passamos por esse momento. Agora, morrer... Poucos tiveram essa experiência, né? De realmente acreditar que ele pode morrer, e é isso que Paulo está vivendo. É uma crise muito séria e muito grave, e eu quero pensar um pouquinho sobre este momento da vida de Paulo. Filipenses 1, 19 a 21 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Irmãos, crise é uma coisa muito ruim, e toda família passa por ela. Mas a crise, eu quero mostrar que ela também tem um lado bom. Muitas vezes a crise nos ajuda a compreender um pouquinho mais ou um pouquinho melhor a nossa própria vida. É depois que a gente passa pela crise que a gente começa a ver as coisas melhores, não é assim? Uma crise de relacionamento, por exemplo, ela pode ajudar a gente a repensar o relacionamento. Você está bem com a sua esposa, você está na crista da onda, você acha que está abafando, um dia ela chega para você e fala: eu vou embora de casa. E você, mas como assim vai embora de casa? Eu achei que eu era um marido maravilhoso. Pois é, você achava que era, mas na verdade você não é. Foi preciso uma crise, para que você acordasse e de repente percebesse que você tem que mudar alguns comportamentos. O mesmo vale para a sua esposa, não é? Às vezes ela acha que é a esposa mais maravilhosa do mundo, e numa briga você vomita aquilo que está preso na garganta. Mas você faz isso, e eu já não gosto disso há 50 anos. E aí ela começa a perceber que ela não é uma esposa tão maravilhosa como ela pensava que fosse. A crise ajudou. E aí você foi obrigado a tomar uma posição, talvez melhorar alguma coisa que precisava de conserto. Uma crise de saúde ajuda a gente a entender ou a perceber alguma coisa que não está boa na nossa vida. Você acha que está muito bem, está tudo certinho, né? Fazendo lá o seu exercício diário, suas pedaladas, sua corrida, e aí um dia você cai lá e o coração dá uma falha, e aí você tem que correr no médico, ou um músculo dá uma falha, a perna, o braço, a cabeça, não sei. Alguma coisa gerou uma crise, e aí você vai ter que agora repensar um pouquinho sua vida. O médico vai dizer: olha, cuidado com a alimentação, anda comendo muita gordura, muito refrigerante, muito lanche, e aí você, realmente, né? Você achou que estava bem, mas a crise ajudou você a consertar alguns comportamentos que não estavam indo muito bem. Então, a crise, ela tem uma lição para nos ensinar. E a maior lição que a crise pode nos ensinar é exatamente isso, de que algumas coisas precisam ser repensadas periodicamente em nossas vidas. Bem, eu creio que a maior lição que a crise nos ensina, a mais preciosa de todas, é de que Deus está no controle e não nós. Se tem uma lição que a crise nos ensina, é essa: você não está no controle. E talvez seja a maior lição que uma pessoa pode aprender na sua própria vida. Quando eu vejo alguém sofrendo, alguém com dificuldade, principalmente na minha família, e aquilo gera uma crise, isso pode ser uma coisa bem ruim, mas há uma lição para aprender com isso. E a lição é exatamente essa: Deus está no controle. Se fosse eu, essa pessoa não estava passando por crise. Se fosse eu, a minha família não estaria passando por crise, o que prova uma verdade
básica e essencial, que eu já tinha que ter me tocado há muito tempo, de que na verdade não é por mim, não sou eu, não tem nada a ver comigo. Na verdade, pouco tem a ver comigo. A vida está pouco ou nada no meu controle. Tudo está no controle de Deus e tudo está nas mãos de Deus. Eu tenho que entender isso. Mas o que? Se fosse por mim, pois é, se fosse por você seria de outro jeito, mas não é. E a crise provou isso. Não é por você. Você pode querer, você pode gostar, você pode ter valores, mas não está no seu controle. E você precisa entender isso, e essa talvez seja a maior de todas as lições que a crise tem para nos ensinar. Se Deus está no controle, e essa é a lição da crise, então é Ele que está no controle, o que talvez resolva, por um lado, afinal o controle não está na minha mão, mas isso gera um outro problema. Se Deus está no controle, então por que Ele permite a crise? Se fosse por mim, não teria crise. E como é Deus, então tem a crise. Então por que Ele permite a crise? Será que Deus não está fazendo um bom trabalho? Muita gente pensa assim, Deus não está fazendo um bom trabalho, e é por isso que a minha família está com crise. Bem, a resposta a essa pergunta é a seguinte: Deus, Ele quer nos fazer passar pela crise, porque Ele quer nos ensinar algumas lições muito preciosas. Você ama seus filhos, mas você obrigou seus filhos a passarem por algumas crises. Por exemplo, a primeira vez que ele tomou banho, por exemplo. Ele não gostou do banho, provavelmente. Você tirou a roupinha dele e ele ficou peladinho, coitado. E sentiu frio, e aí ele começou a chorar. Eu não estou gostando. Ele estava bem confortável no seu colo. E de repente ele tem que viver uma situação nova, né? Entrar numa banheira de água e dar uma insegurança para ele. Foi uma crise. Né? O nascimento já é uma grande crise, né? A maior crise é a crise original, segundo um grande psicanalista. É uma espécie de crise original, é a crise do nascimento. O fato aqui é que você não evitou todas as crises na vida do seu filho. Então foi o primeiro banho, o primeiro dia que ele foi à escola, não foi assim? Foi uma crise. A primeira vez que ele tomou vacina, e na verdade todas as vezes que ele tomou uma vacina, você não conseguiu evitar essas crises em sua vida, mas cada uma dessas crises tinha uma importância na vida da criança. E através dessas crises, desses conflitos, você foi ensinando para essa criança algumas coisas muito importantes, que seriam válidas e importantes por toda a vida dela. Então, Deus nos faz passar pelas crises, porque Ele quer nos ensinar lições muito preciosas, como aconteceu aqui com Paulo. Paulo reconhece que está vivendo uma crise, mas também reconhece que Deus permite essas crises para ensinar a ele algumas lições. A primeira lição que Paulo aprende com essa crise, ou a primeira lição que ele tem agora e aprende com Deus nessas crises, é a seguinte: Deus quer ensinar a Paulo qual é a base da sua segurança. Ele começou o texto lá no versículo 19 dizendo: porque eu estou certo de que isto mesmo me redundará em libertação. Por que Paulo fala, me redundará em libertação? De onde vem essa certeza? E é a grande pergunta que eu faço para você: de onde vem a certeza de que você acha que as coisas vão dar certo? Ou de que tudo vai acabar bem? Você já conversou com alguém que diz isso? Não, eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Eu vou pagar essa dívida. Eu vou ser curado. Já viu isso? E aí você se pergunta, mas de onde vem essa certeza? Irmão, eu não condeno a certeza. Eu acho bonito. E queira Deus que todos nós tenhamos essa certeza mesmo. Não é verdade? Mas de onde vem a certeza? De onde eu acredito que eu vou ser curado? O que foi que colocou isso no meu coração? Porque ser curado todo mundo quer. E é fácil dizer, eu vou ser curado. Eu nunca vi alguém dizer assim, olha, eu tenho certeza que eu não vou ser curado, vou morrer e vou estar com Jesus, por exemplo, né? Que é o maior sonho da minha vida. Raramente alguém diz isso. Eu vou ser curado em nome de Jesus. Por quê? De onde vem isso? Pois é, exatamente essa é a questão que Paulo coloca. De onde vem a minha certeza de que eu vou ser liberto? Porque ele está preso. E a pergunta é exatamente essa: do que eu dependo? Do que eu dependo? Paulo aqui depende de três coisas. Primeiro, ele depende da oração. Eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, porque as pessoas oram por mim e eu creio no poder da oração. Está aqui a primeira prova de Paulo. A segunda, da comunhão.
porque ele fala: eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica. E o que ele quer dizer? A vossa. Pessoas que amam Paulo estão orando com ele, que estão juntos com ele em comunhão, em laços de amor. E Paulo depende também do Espírito Santo, e ele cita isso também no texto, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Paulo depende de coisas que não são apenas a sua vontade de ser livre. Na verdade, se dependesse de Paulo, ele nem mesmo seria livre, né? Ele fala, partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas ele acredita na libertação, porque ele acredita no socorro do Espírito Santo. Paulo, ele faz uma reavaliação de sua vida, e ele conserta, por assim dizer, ele reajusta aquilo que é a base de sua confiança. Qual é a base da sua confiança? Uma crise pode te ajudar a entender qual é a base da sua confiança. Segunda coisa que Deus quer ensinar para Paulo é quais são, afinal, os seus alvos e objetivos de vida. Para o que Paulo vive? Qual é, afinal, o seu objetivo? O que ele quer, na verdade? E olha o que Paulo diz aqui no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo quer dizer é o seguinte: não importa o que vai acontecer, se eu viver ou morrer, Cristo será engrandecido no meu corpo. Por quê? Porque a crise levou Paulo a repensar os seus objetivos de vida e mostra exatamente para ele o que afinal ele está buscando. É a sua própria glória? Talvez ele pudesse pensar, se eu estou buscando a minha glória, então talvez a libertação é melhor. Mas não, Paulo busca a glória de Cristo. Cristo será engrandecido no meu corpo. A glória de Deus é o meu objetivo. E é interessante que ele fala isso, essa é a sua ardente expectativa. É uma coisa que ele quer muito. Ardente significa, é uma expectativa que pega fogo dentro de mim. Ela me dá até uma azia, de fato. Me dá até uma queimação no estômago, de tanto que eu desejo a glória de Deus em minha vida, seja pela vida, seja pela morte. Cristo será engrandecido no meu corpo. E é interessante que ele diz, eu tenho uma ardente expectativa de que eu não vou ser envergonhado. O que significa envergonhado? A palavra envergonhado aqui significa que Paulo não vai ficar com cara de tacho, porque ele creu em Deus e no final ele se deu mal. Não é assim que, não é o que todo mundo tem medo? Afinal, eu criei em Deus e olha o que aconteceu. Estou com cara de tacho. As pessoas vão dizer, olha, você creu em Deus e olha o que aconteceu. Você se deu mal. E aí você fica envergonhado. Não é triste? Já pensou que coisa triste? Você acreditou no poder de Deus. E aí as pessoas vão rir de você. E vão dizer que a sua fé não é nada. Que Deus não é nada na tua vida e vão zombar de você. Pois é, Paulo diz, isso não vai acontecer comigo. Não vai. O resultado da minha vida vai contribuir para a glória de Deus, e ele completa dizendo, seja pela vida, seja pela morte, não importa, vai ser a glória de Deus em minha vida, Cristo será engrandecido, eu não serei envergonhado, ninguém vai rir da minha cara, e ninguém vai rir de Deus. E por fim, a última coisa que Paulo diz, a última lição que ele aprende com a crise, é que Deus quer nos mostrar qual é a recompensa final do nosso trabalho. Qual é a recompensa? Ele diz, o morrer é lucro. E olha a palavra lucro. Por que morrer é lucro? Por que lucro? Você sabe que o lucro é aquilo que fica além do ganho, né? Você ganha um pouco, aquilo que paga o custo, e depois sobra um pouco a mais, e é com aquilo que você trabalha. É o lucro. E aqui Paulo diz, o morrer é lucro. E aqui a ideia do lucro é que Paulo repensa o próprio conceito de lucro. Me parece que morrer é perda, mas agora ele diz, não, morrer é lucro. E o que Paulo quer dizer com a expressão morrer é lucro? O que ele quer dizer aqui é que essa é a recompensa final do seu trabalho. Qual é afinal a recompensa? Então vamos imaginar, você vem aqui na igreja há quanto tempo? Você senta nesse banco há quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 1 ano, 50 anos. Você canta tanto hino, não canta? Você vem da escola dominical, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, você já fez não sei quantas orações, passou por crises, dificuldades, você vive sua vida cristã há muito tempo. Para que isso? Eu te pergunto, para quê? Qual é o alvo disso? O que você ganha com isso?
Paulo diz, exatamente, eu vou ganhar, agora vem o lucro, agora vem o prêmio. E a pergunta é, qual é o prêmio? Qual é o prêmio? E quando Paulo pensa no prêmio, no lucro que ele há de ganhar, ele coloca exatamente a sua morte. Por quê? Porque ele sabe que vai ganhar um tesouro celestial. Ele sabe que Deus tem coisas preparadas para ele que estão além dessa vida. Ele não espera somente nessa vida, ele espera também na vida que há por vir. Ele sabe que Deus tem uma recompensa para dar a ele. Então, se ele engole sapo hoje, se ele aguenta hoje, se ele suporta hoje, ele sabe a recompensa que ele há de ganhar por isso. Deus está vendo. Faz lembrar aquele texto de Neemias, né? Neemias, de vez em quando, ele dizia uma frase que a gente precisa dizer de vez em quando. Ele dizia, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Às vezes você tem que falar isso também. Em vez de brigar na igreja, por exemplo, ou brigar em casa, ou brigar no trabalho, ou brigar na rua, é você simplesmente dar o seu testemunho, fazer o certo e depois orar a Deus e dizer, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim significa recompensa o que eu estou vivendo aqui, recompensa o meu esforço, recompensa a minha luta. Não está sendo fácil, mas eu creio que a recompensa vem do Senhor. Paulo agora ele reprograma o seu conceito de recompensa. E ele começa a ver que a recompensa não é exatamente viver. Alguém pode dizer, se você sobreviver, isso é recompensa. Não, não é essa a minha recompensa. Eu não estou buscando a recompensa humana. Eu não estou buscando simplesmente a vida, não é só uma questão de viver. Não, eu posso morrer e isso pode ser uma grande recompensa para mim. Qual é a recompensa que você busca? Essa é a pergunta. A crise nos ajuda agora a repensar o conceito de recompensa e ela pode remodelar a nossa vida, os nossos objetivos, por fim a nossa própria recompensa, aquilo que buscamos, aquilo que desejamos, aquilo pelo que lutamos, a vida inteira, aquilo pelo que lutamos. O morrer é lucro, ele diz, porque Paulo sabia o que ele buscava. Crises, toda família tem, toda família passa, mas as crises elas têm um objetivo em nossas vidas, elas nos ajudam a remodelar, a reajustar os nossos objetivos, os nossos alvos, as recompensas de tudo aquilo que nós fazemos, vivemos e lutamos. Afinal, o que você quer? Quando uma pessoa está doente, por exemplo, nós tivemos 2 funerais essa semana. E uma das questões, quando nós temos problemas, por exemplo, de doença, a única questão que está em jogo é a vida e a morte. Como se fosse o único problema de Deus, viver ou morrer. Aí Deus pergunta, você quer o quê? Viver ou morrer? Eu quero viver, então pronto, quer viver, está aí. Deus não poderia fazer isso? Pode e faz inclusive, mas uma das coisas pelas quais todas as pessoas que Deus devolveu a vida, tiveram que passar, é que essa vida se acabou, elas se perderam. Essa não é de fato a nossa grande recompensa, não é por isso que lutamos, não é por bens terrenos, não são por bens desta vida, e nem mesmo esta vida, nem mesmo isto, nós estamos lutando por algo muito maior, algo muito mais digno, a própria presença de Deus, ver a face de Deus, como diz lá em Apocalipse, não é? Eles verão a sua face, é por isso que eu luto. Toda a minha vida neste mundo tem esse único e final objetivo, eu quero ver a face de Deus. Irmão, tua família passa por crise, porque Deus quer ensinar essas lições para a sua família, e você vai aprendê-las. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor, eu tenho certeza, ó Deus, que muitas famílias hoje, neste lugar, podem estar passando por crises, dificuldades, problemas e lutas, e coloco agora diante do Senhor essas famílias, ó Pai. Eu não vim aqui prometer a eles que a luta vai acabar, quem sou eu para fazer isso? E também não vim aqui hoje, Senhor Deus, para dizer que tudo vai melhorar e que eles terão, ó Pai, a vitória de que tudo vai terminar do jeito que eles querem e do jeito que eles esperam. Quem dera, Senhor, fosse assim, mas não é. As coisas não têm que terminar do jeito que nós esperamos, mas do jeito que o Senhor espera, Senhor. Porque afinal não é a glória da família que importa, mas é a glória de Deus na família. A grande pergunta, Senhor, que nós queremos responder é: o que glorifica o Teu nome, Senhor? Senhor, o que glorifica Teu nome?
Essa é a pergunta, Senhor. Responde essa pergunta para as famílias, ó Deus. O que te glorifica, Senhor? Talvez nós não entendamos hoje, ó Pai, que essa solução glorifica o Teu nome, mas o Senhor sabe. Então eu clamo a Ti, pelas famílias que passam lutas, dificuldades, aflições. Mostra a elas, ó Senhor, e ensina lições a elas através dessas crises. E elas aprendam, Senhor, que é a Tua glória que importa, Senhor. O Senhor está ensinando a elas que o controle não está nas mãos delas, ó Pai. O controle não está nas mãos dos pais. É Deus que tem o controle. E se nós não dependermos dEle, então não há esperança para a nossa família. Se nós não deixarmos Deus fazer o seu trabalho, não há esperança para a nossa família. Porque é Ele que cuida. Foi para isso que entregamos nossa vida a Ele. É por isso que nossa família é dEle, Senhor. Então eu clamo a Ti, ajuda-nos a compreender essas lições, a vivê-las em nossa família, Senhor. E pedimos ao Senhor que, como Paulo, nossa família tenha uma expectativa e uma esperança ardente, Senhor. A esperança de que não importa o que aconteça, Cristo será engrandecido. Senhor, conserta nossas orações, Pai. Faz a gente orar pela glória de Deus, que essa seja a nossa oração. Deus, glorifica Teu nome, Senhor. Glorifica Teu nome nessa crise, Senhor. A crise que a família passa, Senhor, que a crise acabe com a Tua glória, Senhor Deus. Que ela termine e que o fim seja a glória do Senhor. Seja que as pessoas Te louvando, Senhor Deus. Não importa, ó Pai, qual seja o fim da história, mas que no final, Senhor, sejam pessoas Te glorificando, Te louvando, erguendo mãos santas ao Senhor e dizendo que o Senhor é bom, é misericordioso e que o Senhor é louvado. E ó Deus, a minha crise ajudou as pessoas a compreenderem isso. Eu clamo a Ti, Senhor. Glorifica Teu nome nessa crise, Senhor. Glorifica Teu nome nessa dificuldade, Senhor, e abençoa as famílias, ó Pai. Que elas entendam e que vivam a verdade da Tua glória em suas próprias crises. É para o Senhor Jesus e para a glória dEle que clamamos assim, pedindo-o no nome poderoso do Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.